futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis, como sempre, com muita informação pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra você todos os dias, beleza? Peço desculpas aí, a frequência ter diminuído de vídeo ontem e hoje. Prometo pra vocês que é por um bom motivo, não vou dar spoiler, tem coisa nova bem bacana vindo pra vocês aqui no canal. Tô trabalhando bastante, então tô operando muito nos bastidores e gravei menos vídeo aqui, mas vou tentar melhorar isso amanhã. Amanhã é um dia que eu também vou correr atrás de muita coisa, mas em breve eu vou estar anunciando novidades pra vocês aqui no canal, então peço aí a colaboração de vocês. Mas vamos aí para as informações. Primeiro, galera, vamos falar do PH, né, cara? O PH foi o grande destaque aí do dia. Tá passando para vocês na tela os melhores momentos ou os melhores lances do PH na partida, desde o momento que ele substitui o Vitinho e as ações dele na partida. O PH fez 20 minutos muito bons, entrou na vaga do Vitinho, acho que botou uma pulga atrás da orelha aí do Carlo Ancelotti, mostrou que não sentiu o peso da camisa da seleção brasileira, ou pelo menos não demonstrou isso no primeiro jogo. É importante fazer um parêntese aqui, a estreia do Wesley também com a camisa da seleção brasileira, quando ele ainda era atleta do Flamengo, foi muito boa. A partida seguinte dele já não foi no mesmo nível, teve uma queda, então isso serve para qualquer jogador, a gente tem que ver uma sequência, mas me surpreendeu muito, cara, a personalidade do PH fazendo coisas que ele faz no Vasco. Tem um lance que ele vem para a linha de fundo, segura e chuta no cara e ganha um tiro de meta. Tem aquela tabelinha dele em ultrapassagem que ele faz muito no Vasco. Ele foi no fundo, os dois cruzamentos dele foram bons. É porque os zagueiros ali da Coreia estavam bem postados e cortaram. Tem uma jogada que ele gira, fica de costa, a marcação dobra e aperta nele, ele toca, a bola sai. Coisas que ele faz muito no Vasco. Então senti ele relativamente tranquilo e fez um bom jogo aí com a camisa da seleção brasileira. Parabéns aí o Paulo Henrique. Olha, o PH tá tendo um clamor popular. Eu vejo comentaristas e até torcedores de outros clubes reconhecendo o PH. Tem a turminha dos babaquinha, né? Pô, uma pena, o PH tá jogando no Vasco. A galerinha usante, né? Que fica com esse negócio de querer diminuir o Vasco. Mas o Vasco dá muito engajamento, é uma das 5 maiores torcidas do país. Então a galera também gosta de provocar, de fazer gracinha, porque sabe que tudo atrelado ao Vasco dá engajamento em rede social. Mas eu queria pausar o vídeo aqui agora, ainda sobre o PH, para dividir três momentos bacanas. Primeiro, o grupo do Vasco é muito unido e o Vasco postou uma foto dos jogadores assistindo o Paulo Henrique jogando. O treinamento estava rolando no CT, mas a galera pausou ali para poder ver a atuação do Paulo Henrique desde que ele entrou até o final da partida. Tem até um vídeo que circulou nas redes sociais da galera vibrando na jogada da tabelinha que ele vai na linha de fundo para cruzar. Muito legal, cara. Eu também fiquei curioso para sentir o sentimento do Coutinho, né? Que tantas vezes esteve na seleção brasileira, vendo um companheiro agora atuando lá. Então, legal, cara. Bacana, isso mostra como o grupo é unido. O Vasco fez questão de postar uma foto da galera assistindo aí o jogo. E agora, indo para outra ponta, eu queria quebrar em 2 blocos. Primeiro, o nosso campeoníssimo com a camisa do Vasco em 2000, lateral direito Jorginho, um cara muito importante na nossa história. Foi importante aí no acesso do Vasco em 2016 e no acesso do Vasco também de 2022, né? Tem 2 acessos com o Vasco. O Jorginho deu uma entrevista, passou na zona mista no aeroporto e a galera perguntou a ele porque viu que o PH e o Jorginho congregam na mesma igreja na Barra da Tijuca, e o Jorginho bateu um papo com o PH e o Jorginho foi perguntado qual foi o teor da conversa ali. Então o Jorginho vai revelar um bastidor bem bacana aí numa conversa com o PH na igreja na Barra da Tijuca. Com vocês, o nosso grande campeão com a camisa do Vasco, tanto como jogador e foi muito importante como treinador com a camisa do Vasco, Jorginho, falando do momento do PH na seleção. Confere. Na realidade, a gente se encontrou depois de um culto que teve na igreja e eu fui lá dar um abraço nele. Eu estava passando e
o vi e dei um abraço nele e falei sobre isso, né? De que, cara, tá em aberto, né? E ele estava conversando também com outro atleta e falando sobre essa questão da seleção. Eu falei, ó, tá em aberto, acredita. Eu até falei, né? Eu perguntei para ele quantos anos você tem. Eu sei, mais ou menos ele estava beirando os 30, ele tá com 29. Falei, cara, tá em aberto, você tem ido muito bem, porque ele é um jogador muito forte na marcação, que eu acho que é a primeira coisa que um lateral precisa ter, porque hoje em dia sempre se pensa muito no ataque, essa questão de marcação linha alta, o tempo todo ser uma equipe ofensiva, não tenha dúvida que isso é muito importante, mas em primeiro lugar o lateral ele é um defensor, então ele precisa ser um excelente marcador, ele é muito bom no 1 para 1, defensivo, né, faz as coberturas muito bem dos zagueiros, e ao mesmo tempo ele perceba assim dentro de campo que ele é um cara que se comunica muito bem, e isso é fundamental para um lateral, porque ele está vendo, principalmente quando ele está sendo atacado pelo lado esquerdo, ele tem toda a visão ampla daquilo que está acontecendo no jogo, e ele ofensivamente ele é muito bom, ele é bom no 1 para 1, e ele tem melhorado cada vez mais assim a decisão final dele no último terço do campo, ele tem tomado as melhores decisões, então eu creio que quanto mais ele aprimorar isso, né, de que a questão da marcação, da comunicação e principalmente a parte ofensiva, né, do último terço do campo, ele tomar as melhores decisões, com certeza ele vai estar entre os escolhidos aí para a Copa do Mundo. E espero que tanto ele quanto o Vitinho, dois aqui do Rio de Janeiro, seria maravilhoso. Bom, e agora pela segunda vez num período curto eu volto a trazer aqui o pilhado, Thiago Asmar, comentarista e apresentador da Jovem Pan, exaltando a partida que fez o PH. O Brasil goleou a Coreia 5-0, um destaque muito grande para o Estevão. O trio de ataque do Brasil foi muito bem no jogo de hoje, mas o Pilhado fez questão de puxar a brasa para o lado do Vasco e falar do PH. Num dia que o Brasil ganha de 5-0, naturalmente outros jogadores vão ganhar um pouco mais de destaque, mas ele fez questão de fazer um vídeo só para falar do PH, da estreia dele com a camisa da seleção brasileira e elogiando a partida que fez o nosso lateral. Eu vou deixar com vocês o Pilhado também, dando a pincelada dele sobre a partida do PH. Confere aí. Eu sei que a maioria das pessoas vai falar muito do Estevão, né? Que merece ser muito falado. Moleque que joga muita bola, é craque, tá começando a se firmar na seleção brasileira. Vão falar do provável trio da seleção, Rodrigo, Estevão e Vinícius Júnior. Mas, cara, eu gostaria de chamar a atenção para um jogador que atua no Brasil e que eu acho que está sendo pouco falado porque ele merece, diante do que ele jogou nessa estreia na seleção. É o Paulo Henrique, cara, o PH, lateral do Vasco, tá jogando muita bola no Vasco, e eu acho que deveria ser até mais falado pelo que ele tá jogando, e hoje na seleção brasileira mostrou muita personalidade, mudou o jogo da seleção brasileira, né, quando ele jogou, driblando, ousando, tentando jogadas, foi um cara que me agradou muito, e que por jogar no Brasil e por estar no Vasco, eu acho que esse cara tem que ser mais falado, tem que ser mais elogiado. Já tinha sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, treinador do Vasco, né, que é um cara que propõe futebol, que gosta de quem joga futebol. E eu acho sim que o PH, numa goleada como essa, claro, o trio de ataque sendo muito falado, mas eu acho que tem que se falar também do PH, que jogou muita bola, teve personalidade nessa chegada na seleção brasileira. E que bom ver um jogador do Vasco brilhando na seleção. Porque o Vasco é gigantesco, pô. E realmente nos últimos anos, muito se falou do Vasco de forma negativa. E eu espero que se volte a falar do Vasco de forma positiva, como um gigante, pô. Que é o Vasco, uma das grandes torcidas do Brasil, mais fanáticas do Brasil, e que merece ter momentos melhores aí nesses próximos anos. Então, partida muito boa do PH, e eu acho que tem que ser citada. Bom, galera, e agora a gente vai virar a chave para falar de um assunto importante. O presidente Pedrinho fez uns stories no seu Instagram agora à noite, abrindo o coração e falando de uma surpresa que ele recebeu de funcionários do Vasco hoje e também de alguns amigos. Ele recebeu uma caixa com várias cartas de funcionários aí agradecendo e parabenizando ele pela gestão. O Vasco está em clima de festa pela aprovação da recuperação judicial ontem, então tá todo mundo muito empolgado com o futuro muito bacana que está se apresentando ao Vasco. Agora as contas equilibradas, vai saber exatamente a sua dívida, como vai pagar, tá tudo escalonado, isso vai facilitar muito, inclusive, a revenda da SAF do Vasco agora, então tá tudo bem organizado e valeu um título a aprovação daquela recuperação judicial ontem, tá? E o Pedrinho vai abrir o coração e falar dessa surpresa que ele recebeu de funcionários, ganha até uma placa. Antes de eu trazer para vocês esse trecho aí, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Use o cupom GOVASCO
para garantir o seu desconto. Tem copos na Golcase de 1 litro 120 e 470 ml. Use o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto, tá? Esse aqui tem tampa, tem canudo, você pode tirar também a tampa e usar normal, igual ali ao outro copo. São várias e várias estampas, você pode inclusive personalizar com nome e número. Esse aqui é o terceiro uniforme de 2023, esse aqui é o terceiro uniforme de 2024. A galera da capinha de celular comprando uma, a segunda sai de graça. E detalhe, a Golcase liberou também compras acima de R$190, parcela 3 vezes sem juros. Olha que bacana. Nós temos garrafa Urban de 950 ml e 650 ml. Trouxe essa daqui para vocês darem uma olhadinha no Boston Celtics, porque a Golcase não é só futebol. Tem NBA, tem NFL, tem Naruto, tem DC, tem Marvel, tem uma linha exclusiva do Ayrton Senna, e todas essas linhas você pode usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Lembrando que são produtos oficiais e licenciados. Na compra dos produtos do Vasco, o Vasco ainda ganha royalties, pinga uma graninha pro Vasco. Tem nossa garrafa também Flip Pro de 750 ml e a nossa garrafa de entrada de 500 ml, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto, tá? Você pode ir no QR Code que está passando na tela ou no link da descrição. E agora eu vou deixar com vocês o presidente Pedrinho abrindo o coração e falando dessa grata surpresa que ele recebeu hoje no CT dos dos funcionários do clube e de alguns amigos dele também. Confere aí. Pessoal, eu estou passando aqui porque hoje é um dia muito especial, por um contexto geral que vocês sabem. E na minha ida hoje ao centro de treinamento, fui pego de surpresa por uma grande homenagem. Quero agradecer o Dr. Hélio, psiquiatra do clube, a Carol, psicóloga. Eu recebi uma caixa aqui que eu vou mostrar para vocês, com muitas cartas, muitas, de funcionários, de amigos. Eu já li algumas cartas, recebi uma placa também. Aqui, depois eu boto aqui no outro stories. Eu só li algumas porque já me emocionei muito com todas as mensagens, com cada palavra que foi escrita. São palavras de muito carinho, de muito amor comigo, e eu acho que eu trabalho para isso, assim, para realmente poder fazer com que essas pessoas que não aparecem no clube e que trabalham muito, como as tias da cozinha, os funcionários, realmente tenham o seu valor. E receber uma mensagem de amigos, cartas escritas à mão, cada um tirou um tempinho para escrever, isso não tem preço, vale muito a pena. Aí a gente percebe que vale muito a pena o que a gente está fazendo. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, todas as pessoas do meu grupo que me ajudam diariamente, todos os meus VPs, todas as pessoas do centro de treinamento, todo mundo que trabalha duramente por um Vasco melhor. Quero agradecer do fundo do meu coração. Obrigado por cada palavra nessas cartas. Bom, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse tema agora. E aí, para finalizar, já que a gente falou da recuperação judicial, eu queria encerrar ainda o assunto do vídeo anterior. Eu vou trazer para vocês um trecho da fala do Valdir Bigode, muito emocionado, abrindo o coração e demonstrando uma chateação da forma como foi aprovada a recuperação judicial do Vasco. Quanto os sentimentos eram mistos, todo mundo muito feliz com a aprovação da recuperação judicial, porque reduziu muito a dívida do Vasco e deu um norte, uma organização para o Vasco pagar a dívida, mas ao mesmo tempo ídolos e ex-funcionários do Vasco chateados aí com o deságio que aconteceu e a forma como essa dívida vai ser paga. E tivemos também depoimento, principalmente do Valdir Bigode, que deu uma viralizada aqui, mexeu com o coração da galera. Então o sentimento ficou meio dúbio, né? Felicidade da aprovação da RJ e ao mesmo tempo chateado, principalmente ali com o posicionamento do Valdir Bigode. Não pelo que ele falou em si, mas por se sensibilizar por um cara que deu muitas alegrias
ali é o Vasco. Aí tem uma galera que já politizou o assunto, aí já não é comigo. Ah, por que não falou isso em outras gestões? Ah, mas quem fez a dívida era teu parceiro Eurico, porque ele fazia campanha pro Eurico em algumas eleições, e aí agora tá querendo cobrar do Pedrinho. Isso aí é um papo político, eu não vou entrar nisso. Tem uma galera que gosta dessas paradas, não é meu rolê. Eu não vou entrar nesse debate aqui, tá? Mas aí, pra gente fechar o assunto, e vi um comentário também, pô, o Dieguinho lendo as aspas do Bigode, tá parecendo o Chaves lendo nos episódios do seriado. Galera, o GE, eu não sei se foi erro de digitação da redação ou se eles transcreveram exatamente como o Valdir Bigode estava falando, e na hora que eu estava lendo tinha alguns erros de concordância, tinha algumas coisas comendo letra, e eu olhava e falei, epa, peraí, é isso aqui mesmo que eu tô lendo? E aí tu perde um pouco tentando entender o que está escrito, e aí na hora de passar para vocês parece que é eu que sou um idiota que não sei ler direito, tá? Então vi a galera dando uma risada, gastando aí nos comentários, mas eu levo na brincadeira, quando é aquele comentário na resenha, sem ofender, tá de boa, tá bom? Então vou deixar com vocês aí o próprio Valdir Bigode aí, falando aí a respeito da forma como foi aprovada a RJ do Vasco. Confere aí. Nunca cobrei, aguardei a fila pacientemente, e agora que está chegando a minha vez, eu sou o número 33 da fila, eu recebo essa notícia de um deságio de 92%. Dá para ficar chateado com o clube de coração, ficar triste. Tentei procurar por 2 vezes a diretoria, não para passar à frente de ninguém. Eu estou reclamando na imprensa para todo mundo e recebendo a tristeza de alguns torcedores. Minhas redes sociais estão me bombardeando por causa de algumas pessoas, inclusive o presidente, que foi jogador como eu, jogou junto comigo, está fazendo isso comigo e com todos. Estamos sendo abandonados por 92%. Nós e eu precisaria de um pouco de dignidade. Eu não tenho a quem recorrer. Nem o meu advogado eu cadastrei para eu poder falar. Um sentimento que um monte aqui não tem, de vestir essa camisa que eu estou com vergonha. Isso é uma tremenda sacanagem. Eu vou até o último dia lutar por isso. E esse presidente aí jogou comigo, está fazendo besteira com os credores. Ainda bem que eu tenho uma vida regrada. Ainda bem. A maioria das pessoas que têm esses direitos aí não estão sendo nem recebidas. Nem recebidas. Pode me processar, fazer o que quiser. Vou até o último dia. Esse dinheiro me pertence, é da minha família. Eu trabalhei para isso. Eu trabalhei. Estou com a coluna toda rasgada, 3 cirurgias, tornozelo. Isso é meu, trabalhei em outros clubes também, mas eu joguei futebol para isso. Queria ter um respeito de quem vai administrar isso aí. Com todo respeito a todos. As pessoas que estão fazendo isso estão recebendo seus salários em dia. Estão recebendo, e eu queria receber o meu. Eu estou pacientemente há quase 21 anos esperando. Um monte de gente fez os acordos, eu não quero saber do jeito que foi a vida dos outros. Quero ver a minha. Eu sou o número 22 ou 23 e o número 33. Estou aguardando. Ninguém me procurou. Recebi um contrato horroroso. Não tem resposta. Não sei se vocês vão perceber, não sei como vai fazer. O mínimo que eu sei disso, juridicamente falando, não vou nem usar palavras melhores que eu não tenho. Eu não estudei para isso. Segue a fila. 2 milhões por mês, 2 milhões e meio por mês. Continua pagando os credores. Não estou falando por ninguém, mas eu sei, tenho amigos. Nunca quis receber. Porque os que estão na minha frente são amigos meus, trabalharam comigo. Os que estão atrás também são amigos. E eu não queria o meu nome, ó, Valdir recebeu. Bom, galera, é isso.
fico muito chateado em ver o ídolo do Vasco dessa maneira, né, cara? Dá pra ver que houve uma chateação. O Valdir aprovou, ele votou favorável à aprovação da recuperação judicial, mas meio que naquele clima, né? É melhor receber um pouco do que não receber nada, né? Então tava um clima, né, de aprovação, a galera se mobilizou ali, e o Vasco foi muito perspicaz e o termo não é inteligente, é perspicaz, desculpa, e também foi influente ali para conseguir os acordos, e o Valdir acabou junto com a galera aprovando a recuperação judicial, tá bom? Então é isso, galera, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição, já vou terminar esse vídeo gravando outro, para ter um vídeo prontinho para vocês amanhã de manhã, prometo. Amanhã eu vou estar na rua resolvendo um monte de coisa do canal, tá? Correndo atrás de várias novidades para vocês aí. A gente vai começar a trazer, acredito eu, que sem ser na semana que vem na outra. Então vou dar uma corrida legal aqui. E enfim, vai vir coisa legal para vocês. Então vou fazer um esforço aqui para conciliar as coisas que eu tô resolvendo, mais a produção dos vídeos para vocês, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e vambora, Vascão! Tô com um sentimento bom, cara. Alguma coisa tá me dizendo aí que a gente vai ter um Natal feliz. Quem sabe, de repente, levantando e olha, cara, essa taça nova da Copa do Brasil é tão linda. E vou dando um pouco de um spoiler de algumas coisas que estão para vir acontecer aí. Dá uma comparada com a que o Vasco ganhou de 2011 e pega a nova. A nova é bacanona, tem, né, duas alças aqui na lateral, tem aquela fitinha verde e amarela. Ia ficar maneira, né? Lá na galeria lá de São Januário. E o Vasco seria, além do Botafogo não ter essa taça, o Vasco voltaria a estar à frente do Fluminense nessa questão, ficando só atrás do Flamengo, que eu não lembro agora se o Flamengo tem 3 ou 4, alguma coisa assim. Então, pô, seria importante pra caramba o título dessa Copa do Brasil. Além do lado sentimental, o lado financeiro, o lado anímico e de imagem, né? Acho que a galera vendo o Vasco ganhando um título grande de novo já começa a botar um pouco o galho dentro e respeitar mais o Vasco. O Vasco voltando a ter jogador convocado para a seleção brasileira, né? Agora jogando mais duro e de igual para igual com os principais clubes do futebol brasileiro. Então ia ser muito importante num resgate da imagem do Vasco aí esse título. Acho que ninguém merece mais aí do que o vascaíno ganhar esse caneco. Acho que os cruzeirenses sofreram muito como a gente, só que o período de draga do Vasco foi maior, né? O Cruzeiro saiu do céu assim meteoricamente para ficar 3 anos na Série B, mas se você comparar, foi até um período relativamente curto, e o Cruzeiro veio ganhando muito título até ir pro buraco. Então já voltar ganhando um título agora é legal para eles lá e tal, mas acho que quem tá com mais fome aí nessa turma toda é o Vasco. Óbvio que futebol não tem isso, né? Vai ganhar quem precisa mais do troféu, não funciona dessa maneira. Mas, pô, rapaz do céu, bem que podia dar uma ajudinha, dar um empurrãozinho aí, que eu acho que a gente merece. Acho que o Pedrinho merece também pela gestão que ele vem fazendo. Enfim, é isso. Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e viva o gigante! Tamo junto, valeu, fui!